Exame Max 2015, fase 2, questão 5. A PTM apresenta diversas soluções de transporte, tentando ir ao encontro das necessidades dos seus clientes. Estes podem escolher apenas o transporte rodoviário, apenas o transporte aéreo ou ainda uma combinação dos dois. Portanto, pode ser só o transporte rodoviário, só o aéreo ou a combinação dos dois. 5.1. No final de 2012, a empresa fez o balanço dos serviços contratados pelos clientes, tendo chegado aos seguintes valores. 87% dos serviços foi utilizado exclusivamente ou não o transporte rodoviário. Portanto, vamos imaginar o rodoviário e o aéreo. Em 87% usaram o rodoviário. Portanto, que pode ser exclusivo ou não. Em 45% dos serviços foi utilizado também exclusivamente ou não o transporte aéreo. 45% o aéreo. Portanto, pode ter sido só aéreo ou os dois. Determina a probabilidade de, escolhido um serviço prestado ao acaso, este ter sido efetuado recorrendo apenas a um dos dois tipos de transporte. Apresenta o resultado em percentagem. Antes de passarmos à resolução, vamos fixar algumas ideias. Rodoviário, 87%. Aéreo, 45%. Como o transporte tem de ser apenas num dos dois, ou então em ambos, não há mais nenhuma hipótese, então a soma dos dois deveria dar 100%. Se somarmos 87 com 45, portanto, se fizermos 87 mais 45, isto dá 132. O que é que isto significa? Que há 32% na interseção, ou seja, há 32% que faz parte do A e também faz parte do B. A partir daí, se o rodoviário ao todo é 87% e na interseção dos dois tem 32%, quer dizer que, fazendo a diferença, 87 menos 32, há 55% só para o rodoviário. Da mesma maneira, o aéreo, se tem um total de 45%, mas na interseção já tem 32%, quer dizer que existe 13% que é exclusivamente aéreo. O que é que nós esperamos? Esperamos que, se queremos apenas ter sido apenas a um, portanto, a um dos dois tipos, será o neste 55 ou neste 13. Portanto, só temos que somar o 55 com o 13. Passamos à resolução. Representando o R, portanto, o diagrama como vimos ainda há pouco, aéreo e rodoviário, vimos que a interseção dá 32%, porque a soma dos dois dava 132. Portanto, representamos o diagrama, os que usam apenas o aéreo é 55%, só o rodoviário é 13%, e o que nós queremos é apenas estas duas situações. Portanto, o que é que nós podemos agora detectar? É agora possível concluir que a probabilidade de escolher um serviço prestado ao acaso, este ter recorrido apenas a um, é 55 mais 13. Resposta final, 68%. Portanto, corresponde àquelas que têm apenas um. Este e este. Questão 5.2. Em 2013, a empresa fez um estudo cujo objetivo era verificar se os prazos de envio de mercadorias acordadas com os clientes tinham sido respeitados. Nesse ano, os dados revelaram que 78% das mercadorias foram transportadas por meio rodoviário. 78% meio rodoviário. 77,8% das mercadorias transportadas chegaram ao seu destino dentro do prazo.
Das mercadorias transportadas por meio rodoviário, 80% chegaram ao seu destino dentro do prazo. Determina a probabilidade de, escolhida ao acaso uma mercadoria, esta não ter sido transportada por meio rodoviário, sabendo-se que chegou ao seu destino dentro do prazo acordado com o cliente. Apresenta o resultado em percentagem arredondado às unidades, caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios. Conserve no mínimo 3 casas decimais. Vamos começar por analisar o que está em jogo aqui nesta questão. Portanto, há duas situações. Ou é utilizado o meio rodoviário, ou não é usado o meio rodoviário. Portanto, o rodoviário ou não. Dentro do rodoviário e do não rodoviário, ou cumprem o prazo ou não cumprem o prazo. Neste caso nós temos rodoviário, 78%. 78%. Logo, o não rodoviário será o restante, 22%. O dentro do prazo anal temos 77,8% das mercadorias transportadas chegaram ao seu destino dentro do prazo. Portanto, os que cumprem o prazo ou não, podem ser os do rodoviário ou do não rodoviário, sabemos que correspondem a 77,8%. Ora, isto é a soma de duas situações, que é a situação dos que cumprem o prazo dentro do rodoviário e os que cumprem o prazo dentro do não rodoviário. Portanto, esta questão por si só terá a ser vista com aquela fórmula habitual das probabilidades totais. Das mercadorias transportadas por meios rodoviários, portanto, os rodoviários, 80% chegam ao seu destino dentro do prazo. Portanto, 80% dentro do prazo, dentro dos rodoviários. Sabemos também que os que não vão dentro do prazo são 20%. Os restantes, nós não sabemos, mas podemos descobrir, uma vez que, pela probabilidade total, este valor de 78% e este valor de 80%, portanto, que ficaria 0,78 vezes 0,8, somado com este 0,22 e multiplicado por um valor que nós não conhecemos, podemos atribuir x a outro valor qualquer, vou pôr aqui uma interrogação. O resultado já foi dado antecipadamente, que era 0,778. Isto permite-nos o quê? Permite-nos obter este valor e depois termos tudo o que é necessário aqui para completar a árvore e responder a qualquer questão. Vamos apenas recapitular a parte final pretendida. Determina a probabilidade de escolhida ao acaso uma mercadoria, esta não ter sido transportada por meio rodoviário, portanto, não ser pelo meio rodoviário, sabendo que chegou dentro do prazo. Portanto, o que nós queremos é a probabilidade de não ter ido pelo meio rodoviário, sabendo que caiu dentro do prazo. Passamos à resolução. Vamos usar R para o rodoviário, A para o meio aéreo, P os que cumprem o prazo e P barra os que estão fora de prazo. Tínhamos então esta informação: rodoviário 78%, o não rodoviário 22%. Dentro do rodoviário era 80% a probabilidade de chegar dentro do prazo. Portanto, isto já era dado. Logo, por exclusão, ou por diferença em relação ao 20% não ir dentro do prazo. Dentro do não rodoviário havia
uma certa probabilidade que nós não conhecíamos, que era de chegar dentro do prazo, dentro do não rodoviário, e também há outra probabilidade que nós não conhecemos, mas que é fácil de descobrir, depois de descobrir a anterior, que era o não cair dentro do prazo, sabendo que não usou rodoviário. Para determinar os valores em falta, que neste caso basta calcular o x, basta pensar que a probabilidade de cair dentro do prazo é 0,778, que foi dada no enunciado, e que ele se obtém fazendo 0,78 vezes 0,80, está aqui a conta feita, 0,624, aqui, mais o 0,22 vezes x. Portanto, estamos a usar o teorema da probabilidade total. A partir daqui, apenas temos que calcular o x. Portanto, é uma equação muito simples. Passamos o 0,624 para outro membro e ficamos com 0,22x é igual a 0,778 menos 0,624. Na etapa seguinte, só temos que dividir este resultado pelo 0,22 e tiramos que o x dá 0,7. Portanto, aqui fica 70%. Se aqui fica 70%, automaticamente aqui do lado de baixo será 30%. Ou 100% menos 70%, que dá 30%. O que queríamos calcular? Nosso objetivo era calcular a probabilidade de ir pelo não rodoviário, que neste caso era aéreo, sabendo que chegou dentro do prazo. Ora, para isto, nós não temos uma resposta direta, mas temos uma que nos permite chegar a esta, que é usando, por exemplo, a regra de Bayes. Como nós conhecemos a probabilidade contrária a esta, ou seja, a probabilidade de cair dentro do prazo sabendo que vai pelo aéreo, só temos que multiplicar pela probabilidade do aéreo e dividir pela probabilidade de vir dentro do prazo. Portanto, usando a regra de Bayes, sabemos a probabilidade de vir dentro do prazo, por acaso já era dada, é 0,778. A probabilidade de ser dentro do prazo, sabendo que foi o aéreo, ou se quisermos que não foi o rodoviário, é 70%. Aqui está. E a probabilidade de vir pelo meio aéreo ou pelo meio não rodoviário é 0,22. Que aqui está com 0,2, mas há aqui um pequeno lapso, é 0,22. E, portanto, chegamos ao resultado final, que é de 20%. Questão 5.3. Em 80% dos serviços marcados pelo Sr. Correia, funcionário administrativo da PTN, foi utilizado o transporte rodoviário. Qual é a probabilidade de, ao serem marcados 3 serviços, em exatamente 2 deles ser utilizado o transporte rodoviário? Apresente o resultado em percentagem. Portanto, vamos ver o que é que temos aqui. 80% é utilizado o rodoviário. Portanto, se escolhermos um serviço apenas, a probabilidade é 80%. Se marcarmos 3, 1, 2, 3.
Qual é a probabilidade de exatamente 2 ser o rodoviário? Nós vamos raciocinar assim. Se são 3, pode ser rodoviário, rodoviário, não rodoviário. Ou rodoviário, não rodoviário, rodoviário. Ou não rodoviário, rodoviário, rodoviário. Portanto, temos 3 possibilidades. E para cada uma, como é que será a conta? Ora, a probabilidade de rodoviário é 0,8 vezes rodoviário, outra vez vezes 0,8 vezes não rodoviário. Ora, se rodoviário é 80%, não rodoviário é 20%, que é o que falta, 0,2. Portanto, para esta primeira possibilidade, o cálculo é este. Como são 3 possibilidades, só temos que multiplicar isto por 3. Passemos então à resolução. Portanto, se em 2 se utilizou, significa que num deles não se utilizou. A probabilidade de usar é 80%, a de não usar é 20%. E portanto, o que é que nós temos no final? 3 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2. Como tínhamos visto, resposta final 0,384 ou 38,4%. Questão 5.4. Numa amostra aleatória de 40 serviços contratados à PTM, verificou-se que, em média, as mercadorias chegam ao seu destino 6 horas depois do prazo. Portanto, 40 serviços, 6 horas depois do prazo acordado, e que o valor do desvio padrão dessa amostra é meia hora. Portanto, desvio padrão dessa amostra é meia hora. 0,5 horas. Como é um desvio padrão de uma amostra, devemos representar pela letra S. S igual a 0,5. Esta média devemos representar por um X barra. Como a amostra aleatória tem 40 elementos, vamos representar com a letra N. Obtenha a margem de erro de um intervalo de confiança de 95% para um atraso médio em horas da entrega de mercadorias transportadas pela empresa. Apresenta o resultado com arredondamento às milésimas. Para já, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos obter? Obtenha a margem de erro. Ora, a margem de erro costuma ser dada pelo valor de Z vezes o valor do desvio padrão, neste caso S, dividido por raiz quadrada do número de elementos. No nosso caso, corresponde a quê? O nosso Z, como é 95%, se consultarmos o formulário, é 1,96. O nosso desvio padrão é 0,5 e teremos cá raiz quadrada de 40, que é o número de elementos da amostra. Passemos à resolução. Considerando as informações do enunciado, podemos verificar que a dimensão é 40, a média amostral é 6 e o desvio padrão amostral é 0,5. Para esta confiança, temos isto Z, logo o intervalo é dado por X barra, que é 6, menos 1,96, 0,5 raiz de 40, temos aqui a parte inferior do intervalo, temos esta, que é muito parecida, mas que em vez do sinal de menos, temos o sinal de mais. Temos então este valor para o intervalo de confiança. O que nós pretendíamos, na realidade, não era o intervalo de confiança, era apenas a margem de erro. Isso vimos desde o início. Margem de erro é apenas isto. Se fizermos apenas esta conta, dá a margem de erro, que é igual a 0,155. Por outro lado, se quisermos aproveitar aquilo que fizemos para o intervalo de confiança,
E calcular a margem de erro é muito fácil, só temos que fazer 6,155, subtrair 5,845 e dividir por 2. Portanto, nesse caso, chegávamos ao mesmo resultado, margem de erro é igual a 0,155.